Olá, gente, tudo bem? Então, nós estamos aqui para mais um vídeo e eu queria falar com vocês acerca de um assunto bastante delicado, né? Porque eu me lembro que há algum tempo atrás, né, estavam querendo implantar no Brasil uma coisa que já é feita nos Estados Unidos há muito tempo, né? E que é o uso de Ritalina nas escolas, na merenda, colocar Ritalina na merenda das crianças para que elas para combater o transtorno de déficit de atenção que elas muitas das vezes manifestam em sala de aula. Claro, são crianças, né? São obrigadas a ter que ficar sentadas durante 4, 5 horas seguidas. É interessante que isso foi criado por um pesquisador alemão, né? E lá na Alemanha sabe-se que o sistema educacional alemão é um dos mais opressivos que existem, né? Imagina o gosto pelas coisas chatas que essas crianças precisam ter, né? Então, eu vou pegar aqui o nome dele, é Leon Eisenberg. Leon Eisenberg, eu acho que é isso, Leon Eisenberg. Então ele é um pesquisador alemão e como o sistema alemão é muito opressivo, né, e as crianças são tratadas de uma forma muito autoritária, né, como um adulto pequeno, quer dizer, as crianças elas não são respeitadas na sua infância, né, porque a criança ela precisa de um universo lúdico, de um universo. Criança gosta de brincar, de correr, né? Você não pode tratar a criança como um adulto pequeno, mas o nosso sistema educacional ele desrespeita, né, o impulso criativo da criança, né? Então é claro que se você bota a criança para fazer um monte de coisa chata durante 4, 5 horas sentada numa mesa, ela vai ficar entediada, né? Então na década de 50 a criança, né, como a gente vai ver, tem essa citação de um próprio psiquiatra, né, ela dizia que ela estava entediada. A partir da década de 60, né, inventou-se essa história de transtorno de déficit de atenção. Então, gente, eu comecei a pesquisar na internet e eu encontrei que muita gente está dizendo por aí que isso era fake news, que isso é notícia falsa, né, que na verdade o governo não ia, né, obrigar o uso de Ritalina na merenda escolar. Pode até ser que isso seja boato nesse formato, né? Mas nós não podemos dizer que isso é totalmente invenção, porque aqui nessa própria reportagem da BBC News, né, então diz assim, como a Guerra Fria deu origem à Ritalina, a droga da concentração infantil. Olha que coisa absurda, gente. Durante a década de 60 era comum nos Estados Unidos que crianças hiperativas recebessem um medicamento, né, para ajudá-las a se concentrar nas aulas. Olha só que coisa absurda. A chamada pílula da matemática. A Ritalina continua sendo um dos transtornos mais usados em vários países para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Então aqui a gente tem uma reportagem da BBC que fala que isso é uma prática comum, né? Você, ao invés de questionar o nosso sistema educacional e sua metodologia, né, você tira a culpa dos pais, né? Porque aí você transforma numa doença, né? O transtorno de déficit de atenção, né? E comete esse crime de lesa humanidade, né? De entupir as crianças de Ritalina, que é uma droga derivada, é um tipo de anfetamina, né? A luz está aqui, né? Vai piscando, né? Com falhas, né? Então é uma droga derivada, é uma anfetamina viciante, extremamente viciante, né? Aí falou a droga da matemática, entupindo crianças de 6, 7 anos de Ritalina, só porque ela tem que ser obrigada a ter que ficar sentada durante 4, 5 horas, e como toda criança vai achar isso chato, né? Nenhuma criança suporta isso. Aí o que você faz, né? Quando você transforma o tédio de uma criança em doença, né? Você dá dinheiro para os laboratórios farmacêuticos, você tira a responsabilidade do nosso modelo educacional, que é perverso, que trata a criança como um adulto pequeno, entendeu? E você tira a responsabilidade dos pais também, né? Então a sociedade,
Agora, o problema é culpa do gene, é um problema genético. Olha só, isso foi uma coisa trazida pelo próprio criador, né, da Ritalina, esse Eisenberg, né? Então, o próprio criador da Ritalina, ele coloca a culpa todinha no gene. É tudo um problema genético, o nosso sistema está perfeito, o problema está na criança, a culpa está na criança. Né? E isso agora é desculpa para você, né, entupir crianças de Ritalina, viciá-las em drogas. Né? Isso é a ciência, essa ciência materialista. Esses caras têm que ser presos. Têm que ser presos. Agora eu pergunto, existe alguma base científica, né, no transtorno de déficit de atenção? Olha só o que diz aqui esse site, né? A citação que eu vou fazer agora é desse site aqui. Eu só não vou ler diretamente, porque tem muita propaganda. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma mentira, né? Então aqui está no Psicologia MSN, né? Mas isso aqui já está sendo difundido na internet, né? Está sendo denunciado, né? Coisas que o próprio criador, né, dessa suposta doença mental, né, ele disse ele mesmo falou que é uma coisa inventada, é uma coisa fabricada, né? Então aqui, ó, o que acontece com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Bem, mais do que outras doenças, este chamado transtorno é realmente a maior ficção já inventada. Tirando o fato de que toda criança deixada sentada obrigatoriamente por 4 horas ou mais ficará agitada, quererá brincar, correr, viver. Esta doença mental é fictícia, mais ainda pelos seguintes motivos. Não existe consenso entre os psiquiatras sobre a causa do transtorno. Entretanto, sem mais delongas, já existe um remédio perfeito para o tratamento. Poderia ser dito que o remédio trata o sintoma, desatenção e hiperatividade, ou ambos. De todo modo, prescrever uma anfetamina para uma criança é certamente um crime de lesa humanidade, afinal, qual pai, em sã consciência, daria uma droga? Sim, uma droga forte, viciante, como a cocaína, e como a anfetamina, né, que é uma anfetamina, que é tomada como droga, para seu filho ou filha, né? Qual é o pai que em sã consciência faria uma coisa dessa? Isso é a ciência dos ateus. É essa ciência materialista, gente, essa ciência que quer destruir a fé, que quer recalcar a fé, essa ciência que diz como é que se diz? Homeopatia é pseudociência, são esses caras que estão falando que cristais é pseudociência, são esses caras que falam que florais é pseudociência. É essa gente que está querendo, né, drogar as crianças, viciar crianças e destruir o fígado delas, porque isso causa cirrose medicamentosa, tem uma série de efeitos colaterais extremamente mortais. Agora, só um parêntese. Se você está gostando do nosso vídeo, deixa o seu like aí, viu? Se inscreva em nosso canal. Se você está com alguma dúvida, comente, deixa o seu comentário, né? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque isso dá força ao nosso canal, isso nos dá entusiasmo e é um alento para a gente continuar realizando esse trabalho, se por um acaso você o acha importante, né? Então, e também um outro dado importante, né? Quer dizer, aqui ele estava falando, não existe consenso. Então, voltando aqui, não existe consenso entre os psiquiatras sobre a causa do transtorno. Por isso ele é anticientífico. Não tem nenhum experimento que comprove nada. Não tem nenhum, só, enfim, né? Uma mera transtorno de déficit de atenção e mais nada. Entretanto, sem mais delongas, já existe um remédio, já li isso daqui, né? Agora olha só que coisa interessante, né? Tal Leon Eisenberg, eu não sei como é que pronuncia isso, Leon Eisenberg, não sei, não foi o criador do TDAH, né? Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Essa sigla. Mas ele foi um dos grandes responsáveis pela popularização desta doença,
pelo fato de que ele defendeu a hipótese, veja bem, hipótese de que o transtorno não era causado pelo ambiente, escola ou família, mas sim provavelmente tinha sua causa na genética, retirando deste modo a culpa dos pais e da escola e colocando-a na biologia, na genética. Ele abriu espaço para que a indústria farmacêutica pudesse vender sua droga, seu veneno travestido de benesse. Na entrevista ao Der Spiegel, não sei como é que se pronuncia, ele não diz que o TDAH é uma doença inventada, de que é uma mentira, na verdade. O que ele diz é ADHS, ist ein Paradespiegel, não sei, enfim, tem uma citação em alemão, né? Eu vou passar por cima, né? ADHS é a sigla em alemão para TDAH, e a tradução literal seria TDAH é uma doença fabricada, né? Em suma, o TDAH é uma doença fabricada sem causa ou descrição precisa, que possui uma droga, a Ritalina é uma das drogas mais vendidas, infelizmente, no Brasil, e cuja seriedade foi contestada no final da vida. Leon Eisenberg, por quem ajudou, foi quem ajudou em sua popularização, né? Como diz o psicólogo da Harvard, Dr. Jerome Kagan, na década de 1950, uma criança entediada na sala de aula seria considerada preguiçosa. Hoje ela é portadora do TDAH. Cabe nos perguntar, para finalizar, cui bono, né? A quem esta fabricação da doença e da droga beneficia? Em minha opinião, não beneficia a criança, nem beneficia os pais, não beneficia a escola. Como uma doença fabricada, a doença beneficia apenas a indústria que vende o seu remedinho. E é possível que beneficie também os médicos que prescrevem estas anfetaminas para a criança. Então aqui a gente está vendo mais uma mentira da ciência, né? A gente está vendo aqui que a ciência é mentirosa, embora ela tenha feito muitas coisas boas pela humanidade, ela faz muitas coisas ruins, e a culpa não é necessariamente da ciência, a culpa é das pessoas de má índole, de má índole, pessoas dotadas de dolo, que estão na comunidade científica, porque são seres humanos. O ser humano, isso aí, é um poço de mentira, né, gente? Então, vamos ter, né, senso crítico na hora de aceitar uma coisa como uma verdade só porque a ciência disse. Viu, gente? Então, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro, se assim os céus o permitirem. Até lá!